Atenção, notícia importante que acaba de ser confirmada pela produção da Jovem Pan News. Geraldo Alckmin acaba de confirmar filiação ao PSB. Vamos imediatamente a Brasília, lá está a repórter Paola Cuenca, que vai detalhar essa informação para a gente. Bem-vinda, Paola. Olá, pois é, depois de muita especulação a respeito da entrada de Geraldo Alckmin no PSB, agora a confirmação foi feita pelo próprio Geraldo Alckmin utilizando as redes sociais. Ele fez há poucos minutos uma publicação no Twitter confirmando que irá para o PSB. Ele ainda chegou a escrever nessa publicação que o tempo da mudança chegou. Depois de conversar muito, ouvir muito, eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro. O momento exige grandeza política, espírito público e união. Geraldo Alckmin ainda continuou dizendo que a política precisa enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. O nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando. Eu lembro que houve muita especulação, principalmente porque Geraldo Alckmin é o principal nome cotado para formar uma chapa com o ex-presidente Lula, sendo então candidato à vice-presidência da República. Faltava, inclusive, até mesmo nas palavras de Lula, definir qual seria o partido em que Geraldo Alckmin se filiaria, até para ver como ficavam as definições de alianças políticas. Eu lembro que o PSB estava conversando com o Partido dos Trabalhadores para a formação de uma possível federação partidária, mas esse acordo ele acabou caindo no início do mês. No dia 9 de março, depois de uma reunião entre os dirigentes dos partidos, Carlos Siqueira, que é presidente do PSB, junto com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, anunciaram que o PSB sairia dessas negociações para uma federação partidária, o que significa que o PT continua conversando com o PCdoB e também com o PV para fazer essa formação de federação. Mas ainda assim, existe uma conversa sobre aliança entre o PT e o PSB. Agora, resta a gente saber se de fato essa aliança ela vai se concretizar com Geraldo Alckmin saindo de fato como a chapa presidencial, como vice-presidente, candidato à vice-presidência da República, junto com o ex-presidente Lula, tentando então ingressar na presidência da República a partir de 2023. E olha, essas movimentações políticas não acontecem somente com Geraldo Alckmin, porque a gente também viu na noite de ontem o senador Alessandro Vieira, que era pré-candidato à presidência da República pelo Partido Cidadania, anunciar que agora vai para o PSDB. Ele já tinha anunciado que sairia do Cidadania no final de semana, principalmente por conta de uma insatisfação a respeito da mudança de estatuto do Cidadania, o que faz com que o presidente atual, Roberto Freire, ex-deputado federal, possa permanecer por mais 2 anos no comando do partido, tirando então um compromisso que, segundo Alessandro Vieira, havia sido firmado de renovação política. E com isso, se a gente for considerar todas as mudanças que o Cidadania já teve de nomes ali do partido, Roberto Freire vai continuar como presidente dessa instituição por cerca de 34 anos. Alessandro Vieira então deixou o partido no final de semana. Ontem à noite anunciou que vai para o PSDB, não mais então pré-candidato à presidência da República. Se especula agora se ele sairia como candidato ao governo do estado de Sergipe. E é claro que esse ato de filiação também vai ser um evento. No caso do senador Alessandro Vieira, já ficou definido que na próxima segunda-feira, a partir da 13h, ele se filia ao PSDB em um evento a ser realizado no Diretório Estadual do PSDB em São Paulo. Inclusive, o governador do estado, João Dória, que é o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, vai participar desse ato de filiação. São as articulações e os bastidores da política e também a movimentação, claro, de olho nas eleições, com a Paola Cuenca, que daqui a pouco volta com muito mais notícias da capital federal. Então, momento de análise e de opinião com Marco Antônio Costa. Agora é oficial, Geraldo Alckmin, então, anunciou a filiação ao PSB, muito provavelmente para fechar chapa com Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, ele como vice. Marco, a gente já tratou dessa questão em outras edições aqui dos telejornais da Jovem Pan News. Eu sempre gosto de escutar o que você tem a dizer a respeito. Quem mais ganha ou perde numa composição de chapa entre Lula e Geraldo Alckmin? Geraldo conseguirá converter o apoio que ele tem daquele eleitorado mais tradicional, um homem muitas vezes ligado ao agronegócio, na faixa dos 50 anos, eventualmente até pertencente às classes A e B. Alckmin conseguirá fazer com que esse eleitor, esse apoiador dele, vote em Lula? Olha, Daniel, excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro que Partido Socialista, para mim, o nome socialista já é um desastre. Não existe socialismo e liberdade, não existe socialismo democrático. Socialismo refere-se
a um regime autoritário, arbitrário, verticalizado, completamente verticalizado, onde o cidadão é o elo fraco, sempre. E ele vai sempre ter que arcar com os desmandos de coletivistas, identitários, pessoas que não estão nem aí para as liberdades individuais, para os direitos individuais. Agora, quando a gente fala de Geraldo Alckmin e da sua sobrevivência política, ele buscou a sobrevivência por meio de um suicídio. Eu não consigo enxergar como que alguém, em algum momento, no passado, que votou nele, olha para a situação atual do quadro político e enxerga nele alguém sério. O que ele está fazendo, essa movimentação, ela é claramente oportunista, que busca uma conveniência puramente pessoal, em detrimento de qualquer valor que ele tenha defendido no passado. Eu repercuti ontem no Pânico duas coisas. É até contraditório demais isso daí. O PT aqui no estado de São Paulo batia no Alckmin o tempo todo com relação a denúncias relacionando aí as concessionárias das estradas, dos pedágios, essas concessionárias das rodovias aqui do interior do estado de São Paulo. Você tinha várias CPIs abertas, agência de notícia do PT, mas batendo todo dia nele com relação a isso. Mesma coisa ele com relação ao pessoal do PT. Quando você percebe que existe aí uma vontade política que une os dois, esse apreço pelo que eles faziam no passado desaparece. Ele não tem nenhuma responsabilidade com relação a quem ele era. Só importa quem ele quer ser daqui para frente. E outra coisa, essa é uma jogada, eu acho que é uma jogada mista do Lula também. Mostra um pouco de desespero. O Lula, ele usa um discurso radicalizado de MST vai ser protagonista do meu governo, que, meu Deus do céu, me dá pesadelo isso daí à noite. E também coloca o Alckmin para falar, não, mas veja bem, eu sou centro-esquerda, eu não sou tão radicalizado assim, então não fiquem com medo de mim. Só que, fazendo isso, ele está contribuindo também, né, dentro de um quadro político-partidário, para a morte do PSDB, com a ajuda, claro, do Dória. O Dória, felizmente, o Dória explodiu o PSDB, escancarou que o PSDB não é centro-direita coisa nenhuma, é um partido que preza pela social-democracia, que para mim é eufemismo de socialismo também, e o único interesse é a busca pelo poder. Então você tem o Leite numa situação vexatória, né, onde ele está tentando sair como um quadro aí para a presidência da República, que também não vai dar certo, é traço. Você tem o Dória, outro traço, e você tem o Alckmin, que era do PSDB, saiu brigado com o Dória e agora conseguiu desmantelar por completo o partido. Então, de fato, essa é uma vitória simbólica para o Lula. Por mais que mostre um pouco de desespero do Lula no que se refere a discurso e retórica, ele conseguiu desagregar um oponente dele de anos. Também com a gente para analisar as questões mais importantes do dia, Felipe Bueno, comentarista do Grupo Jovem Pan, a quem eu agradeço demais pela participação. Felipe, seja muito bem-vindo. Quero justamente pedir o seu comentário em relação a essa notícia, oficialização da entrada de Geraldo Alckmin no PSB. Agora, Felipe, qual é o objetivo de Lula em ter Alckmin como seu candidato a vice? Talvez exercer uma função parecida com aquela que José de Alencar, então vice de Lula, teve nas gestões dele como presidente, conversar com a iniciativa privada, um articulador, eventualmente também junto ao Congresso Federal. Gostaria de escutá-lo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Aliás, bom dia, né? Bom dia. Estou chegando mais cedo hoje, estou até acostumado a falar boa tarde. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, a sua pergunta e a análise do Marco trazem muitos aspectos da questão. Vou tentar falar de alguns, né? Porque essa questão é tão rica que não vai se esgotar nessa conversa. Mas respondendo a sua questão, essencialmente, primeiro que não era novidade, né? Em novembro já se falava que o anúncio oficial seria em março. Então um capítulo foi adicionado a essa história, a união ao PSB, a semana que vem vai ter
essa filiação oficial e nós, tudo indica, teremos Geraldo Alckmin como candidato à vice-presidência da República na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, até aí, zero novidade. O que se espera? É difícil entrar na cabeça de Lula, a gente conhece bem, a gente estudou bem, a gente cobriu todo o passado de Lula, desde o Lula sindicalista até o Lula candidato à presidência lá em 89, deputado federal também, constituinte, tudo mais. Bem, me parece que esse desenho que você propôs, Daniel, é um desenho que faz sentido, né? Afinal de contas, muita gente tem medo de Lula, embora setores que hoje têm medo de Lula, e eu gosto de colocar setores entre aspas, se beneficiaram muito dos anos Lula. Não estou falando dos anos PT, estou falando especialmente dos anos Lula. Setor bancário, por exemplo, em parte o setor industrial, mas enfim, esses ressentimentos sempre existem na política, ainda mais quando a política é rasa como é no Brasil, isso, independentemente de Lula ou de Bolsonaro, sempre foi assim, né? Por exemplo, quando a gente fala de um partido socialista ou de um partido social-democrata, é importante diferenciar os dois conceitos, porque são muito distintos, mas não dá para dizer que nenhum dos dois, né, tenha sido de fato socialista ou social-democrata aqui no Brasil. Talvez o PSDB no começo, de Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, lembrando que foi uma dissidência do PMDB, né, porque já na época da Constituinte o PMDB era um partido, estou usando adjetivo e substantivo na mesma palavra, tá certo? Muito bem. Então, eu entendo que seja esse o desenho mesmo, pelo menos que ele esteja tentando vender. Se vai entregar depois é outra discussão, mas está tentando vender sim um Lula de centro, até porque, né? O PT talvez seja de esquerda. Lula não é. Lula é um sindicalista, Lula é um negociador, Lula é um articulador. Se você parar para comparar com personagens da história mundial da esquerda e manifestos e movimentos da esquerda do século XIX, mas não passa nem perto, embora algumas pautas, sem dúvida nenhuma, para o bem e para o mal, estejam alinhadas a propostas lá de trás da esquerda clássica. E aí, né, Geraldo Alckmin tem um peso, Geraldo Alckmin / PSDB, né? Tem um peso relativo importante no estado de São Paulo, especialmente no interior. Vamos lembrar do Partido Republicano Paulista, liberal nas ideias, porém conservador nos costumes. 100 anos depois, esse partido, de certa maneira, virou o PMDB em São Paulo e depois virou o PSDB em São Paulo. E sempre teve muito apelo aqui, haja vista as vitórias que o PSDB conseguiu no estado de São Paulo e em prefeituras do interior. Então, especialmente para o estado de São Paulo, eu acho que é uma ideia para neutralizar possíveis medos. Não sei, né, me alinho com o Marco nessa questão, não sei se Alckmin tem recall, né, para um âmbito nacional. O desempenho dele em 2018 foi muito ruim, né, e não sei até que ponto o eleitor médio vai distanciá-lo do PSDB, que também, concordo com o Marco, está morrendo, né? Hoje não tem cara, hoje é um partido de direita o PSDB, está longe de ser social-democrata, né? Então, é uma aposta, me parece uma aposta que traz mais neutralidade a essa formação dessa chapa, mas repito, né? Uma coisa é o que ele está vendendo, outra coisa é o que ele vai entregar.